Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estamos estudando as integrais indefinidas. Então, nos nossos dois últimos vídeos, nós nos dedicamos a esse estudo e, primeiramente, o que nós fizemos foi construir uma tabela de integral. Então, nós partimos ali da definição, relacionando aquela ideia de primitiva, usamos uma tabelinha de derivada e, a partir disso, nós construímos ali diversas fórmulas para calcular integrais de funções elementares, como seno, cosseno, exponencial, potências de x, dentre algumas outras. E aí no último vídeo eu comentei com vocês que, diferentemente do que acontece em derivada, nós não temos regras de integração. O que nós temos ali são algumas estratégias, algumas técnicas para a gente recair em integrais que nós conhecemos, que são essas integrais que nós montamos na tabela. Então nós podemos fazer isso através de uma manipulação algébrica, que foi o que nós fizemos no primeiro vídeo, ali usando de repente alguma simplificação, algo do tipo para de fato cair em alguma integral que nós conhecemos, ou senão nós temos as técnicas de integração, que consistem em métodos justamente para fazer essa redução, Para nós partirmos ali de uma integral estranha, fazemos algumas estratégias e chegamos ali numa integral que nós conhecemos. Então no nosso vídeo passado nós vimos a primeira técnica de integração, que era o método da substituição, que era aquela ideia de escolher um certo u, fazia uma mudança de variável e recaíamos aí em uma integral relativamente mais simples. Nesse vídeo, pessoal, nós veremos um segundo método de integração, que é chamado de integração por partes. Então, se vocês recapitularem do vídeo passado, de onde que surgiu aquele método da substituição? Ele veio da ideia da regra da cadeia, lembra? Nós consideramos ali uma composição, derivamos, vimos que um certo objeto era primitiva de outro, e aí a partir disso a gente conseguiu montar a regrinha. Essa aqui, pessoal, a regra da integração, o método da integração por partes, ela vem da regra do produto. Então, para começar, pessoal, vamos considerar aqui duas funções, uma função u igual a f de x e uma v igual a g de x, Quando a gente usa a regra do produto, pessoal, vamos derivar o produto de u com v, vai ficar o quê, A primeira vezes a derivada do segundo, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Ou, se você quiser escrever em outras palavras, o que nós temos é isso daqui. A derivada de f de x vezes g de x vai ficar f vezes g' mais g vezes f', certo? Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso quadrinho para rabiscar um pouquinho. O que significa isso em termos de integral, O que nós temos é que essa função dentro desses colchetes aqui, ela é uma primitiva desse lado direito, concordo? Então, sendo uma primitiva, através do que nós consideramos, não é verdade que a integral desse lado direito, em relação a x, é igual a essa função que está aqui dentro? Essa era a definição de integral indefinida, Então vamos escrever isso aqui no nosso quadrinho, pessoal. O que nós temos, consequentemente, é o seguinte. A integral daquele lado direito ali, Então a integral de tudo isso daqui, f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Tudo isso aqui em relação a x, dx. Então isso é igual à função que é primitiva, Então no caso aqui é a f de x vezes a g de x, Deixa eu tirar esse pontinho daqui. E mais uma constante. Tudo bem? Então essa que é a definição, mesmo quando a gente encontra uma primitiva para uma função. Beleza, pessoal, vamos fazer algumas manipulações algébricas aqui. Primeiramente, lembrem que a integral indefinida ela é aditiva, naquele sentido de que ela abre para a soma. Não abre para o produto, mas ela abre para a soma. A integral da soma é a soma das integrais. Então esse lado esquerdo aqui, o que nós temos é a integral de f de x, g' de x, dx, mais a integral de g de x, f' de x, dx. Do lado direito ali eu vou manter do jeito que ele está, Então isso aqui é f de x vezes g de x mais essa constante c aí, certo? Não se esqueçam da constante, já que estamos falando de integral indefinida. Muito bem, pessoal, agora vamos voltar para aquela notação de u e v. Então nós usamos aqui, olhando para os slides, que o u é o f e o v é a g. Então o que acontece, pessoal? Não é verdade que nós temos aqui, esse carinha, ele vale u, concordam? Esse daqui vale v, esse daqui vale u e esse daqui vale v, certo? Então nós já temos essas informações. Além disso, pessoal, vamos só fazer rapidinho aqui embaixo, quanto que dá du? Quanto que dá a derivada, du dx vai ficar a derivada da f. Então isso aqui vai ficar igual a f' de x, o du dx. E aí quando eu passo o dx multiplicando, aquela ideia que eu falei para vocês não contarem para ninguém, nós temos que o du é o f' dx, certo? A mesma coisa em relação ao dv, pessoal. O dv não é verdade que ele vai ficar o g' de x dx? Tá bom, pessoal? Não estou fazendo nada demais, É só manipulação mesmo, só em termos de notação. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque todo esse termo aqui, não é verdade que ele vira o dv?
que nós acabamos de discutir ali. Analogamente, não é verdade que todo esse termo aqui, ele vira o du. Então, olha o que nós temos aqui, pessoal. A integral de u dv mais a integral de v du é igual a u vezes v mais uma constante, concordam? Então, eu vou só isolar essa integral do lado esquerdo, pessoal. Consequentemente, o que nós temos é o seguinte, ó, a integral de u dv, beleza? Eu vou passar outra para o outro lado, ó. Então vai ficar u vezes v menos a integral de v du. Aí se você quiser colocar a constante, pessoal, pode colocar, tá? Se você não quiser, não tem problema. Eu falei para vocês não esquecerem, né? Mas é por causa do seguinte, ó. A hora que você resolver essa integral aqui, né? Essa última integral, vai aparecer uma constante. Eu vou deixar ela aqui para casar com o que a gente comentou. Beleza? Então concordam que essa fórmula aqui ela é verdadeira, pessoal? E essa fórmula é justamente a integração por partes. Então, parece bem estranha, né? Mas vamos passar os slides aqui para vocês verem, né? E são as mesmas contas que nós fizemos, ó. Deriva aqui, eu só fiz um formato um pouco diferente. Mas separa aí, isola, calcula, né, as integrais aí, usa as notações e o que nós chegamos é isso, ó. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Certo, pessoal? Então, método bem estranho, porque nós saímos de uma integral de u dv, chegamos em u vezes v menos a integral de v du. Parece que ficou mais complicado, né? Porque apareceram mais termos. Mas não, pessoal. Em que consiste esse princípio? A mesma ideia de sempre, ó. Nós queremos sair de uma integral que ela tem que ter o formato UDV. Necessariamente a gente tem que olhar para ela e ela tem que estar na forma UDV. Eu já vou ensinar vocês a como fazer essa forma, né? Mas quando nós aplicamos essa regra, nós vamos chegar numa integral VDU. Porque veja que daí o lado esquerdo, olhando para os slides aqui, ó, esse lado esquerdo ele vai se resumir a calcular esse lado direito. U vezes V já está pronto, nós vamos ter que calcular essa integral. Então o objetivo é transformar essa integral UDV em uma integral da forma VDU. Né? Tá falando assim talvez fique um pouco estranho, tá bom? Mas a gente já vai aplicar daqui a pouco aí. Mas como sempre, a ideia é resumir a uma integral que nós saibamos fazer. Bom, como que vai funcionar nesse caso, pessoal? Note que no exemplo anterior, né, no método anterior, o método da substituição, nós escolhíamos o u e a partir desse u nós encontrávamos o du derivando, lembra? Nós fazíamos isso e a nossa integral ali em x, ela virava uma integral em u. Aqui é um pouco diferente, tá, pessoal? Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Nós vamos transformar a nossa integral, que vai ser dada ali, como vocês vão ver nos exemplos, em uma integral da forma UDV. Então, nós escolheremos um u e nós escolheremos o dv. E aí, a partir desse u e desse dv, nós encontraremos quem que é o v e quem que é o du. E aí, nós montamos essa fórmula. Quer ver? Vamos para o exemplo aqui, pessoal, que vai ficar muito mais claro. Por exemplo, como que nós fazemos para resolver esse caso? Como que a gente calcula a integral de x vezes exponencial de vezes exponencial de menos 2x, dx. Note que a integral, né, pessoal, como eu já comentei com vocês, ela não abre para o produto. Então, não é a integral do produto, não é o produto das integrais. Nesse caso, ó, lembra que no método anterior eu falei para vocês, olha, o método da substituição, ele vem da regra da cadeia. Então, tentem usar esse método da substituição quando vocês virem uma composição. Da mesma forma, pessoal, a integração por partes, ela vem da regra do produto. Então, nós tentaremos usar essa regra quando nós tivermos um produto. Não é uma lei isso, né, pessoal? Veja que no exemplo anterior nós usamos ali a regra da substituição quando nós tínhamos um produto. Mas tentem enxergar nesse jeito, tá? Tentem aplicar aí quando houver coisas dessa natureza. Muito bem, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui então. Então, o que nós temos que fazer para resolver essa integral? Ó, a integral de x vezes exponencial de menos 2x dx. Então, como eu disse para vocês, pessoal, nós vamos ter que escolher um u e escolher um dv de tal forma que nós transformamos essa integral na forma UDV, porque daí nós podemos aplicar o método da integração por partes. Quer ver, pessoal, olhando para os slides aqui, ó, veja, o caminho vai ser esse. Ó. Na prática, nós teremos que escolher o u, como eu falei para vocês, e escolher o dv. Né? Então, vamos escolher uma função para ser u e uma função aí, né, para ser o dv. Bom, para aplicar a nossa regra, quais ingredientes que nós precisamos? Nós precisamos de u, olha aqui em cima, ó, tem até aqui a fórmula própria. Nós precisamos do u, precisamos do v, precisamos do v e precisamos do du, concordam? Então, dado isso que nós escolhemos o u, escolhemos o dv, quem que nós temos que determinar? Quem é o du e quem que é o v. Esses caras não são dados, né? Nós temos que determiná-los. Bom, como que a gente faz para encontrar o du? Igual nós fizemos anteriormente lá no método da substituição. A gente deriva. Então, a gente pega esse du, deriva e você vai obter, ó, vai obter a carinha do seu du. A gente vai fazer na prática, tá? Mas esse que é o objeto, aí a gente encontra quanto que vale esse du. Até isolando aqui vai ficar um f' de x dx, tá bom? Muito bem, pessoal. Se tendo o u, para a gente encontrar o du, a gente deriva, o que vocês acham que a gente vai fazer com o dv para a gente obter o v? A gente vai
integrar. Lembra que a integral é o contrário da derivada? Então é isso que nós vamos fazer. Ó. A partir do momento que nós escolhemos o dv, para encontrar o v, a gente integra. Nesse sentido, ó, a gente integra o dv, né, usa a fórmula aqui para ele, né, a expressão que nós escolhemos, e nós vamos encontrar quanto que vale esse v. Parece bem estranho, tá, pessoal? Mas vocês vão ver na prática que assim, é a mesma ideia sempre. A partir do momento que você escolhe o u, escolhe o dv, segue esse critério e você chega no que você precisa. Quer ver? Vamos fazer esse exemplo, pessoal? Então, o que nós temos que fazer aqui? O primeiro passo é encontrar quem é o u e encontrar quem é o dv. Eu vou fazer um cantinho aqui, né, pessoal, separado, para a gente usar todas as informações que nós precisamos, tá? Mas quem que vai ser a escolha do u nesse caso? Ó, eu vou escolher o u como sendo o x, tá bom? Então, eu vou escolher o u como sendo o x. E quem que eu vou escolher como sendo o dv, pessoal? Eu vou escolher como sendo o resto, ou seja, exponencial de menos 2x dx. Necessariamente, pessoal, tem que ser todo o resto, porque, lembra, ó, olha aqui em cima nos slides, a formulinha ela se aplica para a integral de u dv. A partir do momento que nós fazemos essa escolha, pessoal, não é verdade que vai ficar isso aqui, ó. Esse carinha é o u e esse carinha todo aqui é o dv, ó. Então, o que nós temos é, de fato, uma integral da forma u dv para a gente poder aplicar a fórmula, beleza? Então, esse é o caminho. Muito bem, pessoal. Agora, a partir disso aqui, deixa eu só até puxar um pouco para o lado. Bom, a partir disso, pessoal, dessa escolha que nós fizemos, quem que vai ser o du e quem que vai ser o v, pessoal? Vamos fazer uma setinha aqui, ó. Então, o nosso du, ele vai ficar a derivada do x dx, concordam? Então, ele vai ficar 1 vezes dx, já vou escrever aqui direto. Tem que calcular, hein, pessoal? Calcula a derivada, que aqui, por coincidência, era 1. E quem que vai ficar o v, pessoal? Aqui que é um pouquinho mais delicado, ó. O nosso v, ele vai ficar igual à integral do dv. Que nessa situação que nós estamos, ó, ficou a integral de exponencial de menos 2x dx. Então, o que vocês têm que fazer? Resolver essa integralzinha. Lembra que eu comentei com vocês no final do vídeo passado, né, pessoal? A integral exponencial de menos 2x, ela não é simplesmente exponencial de menos 2x. O que nós vamos ter que fazer nesse caso? Uma pequena substituição. Sim, tem que fazer uma pequena substituição para encontrar o v. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Mas é realmente simples, né, pessoal? Eu até dei a dica no final do vídeo passado. Chama o que está ali em cima de u, né? E aí você encontra, ou w, né, para não confundir as variáveis, né? Mas isso aqui vai ficar igual a exponencial de menos 2x dividido, né, pessoal, por menos 2. Eu vou fazer um pouquinho apertado para caber. Teria mais uma constante aqui. Você não precisa colocar a constante, pessoal, porque vai aparecer um monte de termo, coloca a constante só no final da integral. Porque o nosso objetivo é resolver uma integral, né, indefinida. Quando a gente chegar no final, aí você adiciona a constante. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. Agora nós já temos todos os ingredientes. Ó. Nós temos quanto que vale o u. Vou até destacar ele aqui, ó. O u está aqui. O du está aqui. O dv a gente nem precisa ele de fato, né? Mas nós temos o v que ele está aqui, ó. Ele vale essa exponencial dividido por menos 2. Tá bom, pessoal? Por favor, não deixem de fazer essa última passagem aqui para vocês encontrarem, né? Se você conseguir já fazer de cabeça como eu fiz, ótimo. Mas de início, pessoal, é só para a gente poupar tempo e resolver mais exercícios. Mas não fica tentando fazer direto, porque é diferente da regra da cadeia, né? Realmente tem que usar uma substituição, ok? Mas vamos lá, pessoal. Agora vamos usar a nossa formulinha, então, ó. Então, pela integração por partes aí, né? Pelo método de integração por partes, quanto que fica essa integral, pessoal? Ela vai ficar integral, eu vou até usar a fórmula aqui então, ó, vai ficar igual a u vezes v menos a integral de v du. Concordam? Então esse é o método da integração. Ó. Agora vamos usar os nossos ingredientes. Quanto que vale o u? Tá ali em amarelo, é o x, certo? Quanto que vale o v, que nós encontramos ali? Ó, vai ficar menos, vou copiar igual tá ali, né? Exponencial de menos 2x dividido por menos 2, beleza? Menos a integral de v du. Quanto que vale o v? Novamente isso, ó, exponencial de menos 2x dividido por menos 2. E quanto que vale o du? Dx. Olha que bom que ficou, pessoal. A gente restabeleceu a nossa integral, né, que era uma integral de x vezes exponencial de menos 2x, e a gente transferiu para o cálculo dessa integral aqui, ó, que ela é muito mais simples. Quer ver? Vou fazer até mais uma passagem para vocês enxergarem melhor. Ó. Vou colocar o menos aqui para cá, né, mas vai ficar ó, menos x exponencial de menos 2x dividido por 2, tudo bem? Já juntei as frações ali. Menos, na verdade vai ficar mais, ó, vou colocar o meio para fora. Lembra que pode fazer isso, né? A gente pode tirar a constante. E aqui ficou a integral de exponencial de menos 2x dx. Ó. Olha como é que realmente ficou mais simples. Essa é uma integral que nós acabamos de fazer, que eu deixei para vocês como exemplo aqui, ó, né? Como exercício, tá vendo? Então, nós transferimos para uma integral muito mais tranquila. E quanto que dá isso daqui, então, pessoal? Vamos concluir o exercício já, ó. Menos x vezes exponencial de menos 2x, dividido por 2, mais 1 sobre 2, né, pessoal? Vou até escrever direto, mas vai ficar 1 sobre 2 vezes a integral de exponencial de menos 2x, ok? Resolvendo essa integral que está aqui em cima, ó,
ela é exponencial de menos 2x dividido por menos 2. Então vai ficar menos exponencial de menos 2x dividido por 4, concordo? E aí, assim, agora para completar, pessoal, a gente coloca mais uma constante. E aí finalizou. Vamos finalizar aqui. Mas então esse é o resultado da nossa integração, aí da nossa integral. Tá vendo, pessoal? A princípio pode parecer muito estranho, né, de começo, os primeiros passos aí realmente eles são um pouquinho delicados, né? Mas vocês vão ver que esse método ele é muito potente, ele é muito importante, né? E na verdade vocês acabam usando esse método até mais do que a substituição, por mais que ele seja mais complicado. Porque daqui a pouquinho eu vou ensinar um macete para vocês ali, que vai ficar muito mais tranquilo da gente usar essa ideia, tá bom? Mas consiste nessa noção, né? O que vocês têm que se colocar e, né, colocar na cabeça é que é diferente do outro. Embora a gente use o U e DV ali, né? Aqui nós escolhemos o U e escolhemos o DV. Né? Lá nós só escolhemos o U e obtínhamos o DU. E o que é interessante desse caso também, né, pessoal, é que é uma fórmula, tá? Aqui, ó, até posso escrever, aqui nós usamos por partes, né? Então eu já vou escrever partes aqui. O que é legal disso daqui é porque você já usa a integral em x, né? Tá vendo que a gente não precisa voltar igual foi no caso anterior, né? Porque é só realmente uma nomenclatura. Ah, eu estou chamando esse cara de U, esse cara de dv. O que eu peço sua atenção é que essa integral, a integral que você quer resolver, necessariamente ela tem que ser integral de U dv, porque é para esse caso que aplica-se a fórmula, beleza? Muito bem, vamos passar os slides aqui só para ver se a gente não fez nada de errado, pessoal, mas como eu disse para vocês, ó, não precisa somar a constante, some só no final, tá bom? Para facilitar um pouco suas contas. Fizemos essa escolha, resolvemos aqui, ó, encontramos os carinhas, tá bom? Até comentei aqui, ó, o método da substituição que eu deixei como exercício para vocês encontrarem essa integral, que deu o que nós comentamos. Façam as contas, apliquem, chegamos nisso daqui, beleza? Então, veja que está igualzinho o nosso exercício. Acertamos, então, esse primeiro. Ótimo, pessoal. Legal, né? Bom, muito bom esse exercício, muito bom, muito interessante, né? A gente fazer esse método por partes aí. Uma questão, né, que eu não sei se vocês chegaram a se questionar, é o seguinte. Por que eu chamei o U de x e o dv desse resto aqui? Porque eu poderia, né, como o produto ele é associativo, né, comutativo, perdão, a gente poderia fazer o contrário. Eu não poderia chamar o U da exponencial e o dv de x? Poderia, né? Então eu poderia chamar U de E de menos 2x e o dv de x vezes dx. O que aconteceria nesse caso? Quer ver, pessoal? Olha para os slides aqui, ó. Uma primeira observação é que essa escolha, né, ela, como eu estou comentando com vocês, ela é feita de maneira conveniente, no sentido de que ela não é única, tá? Há uma grande quantidade que você pode tomar. E nessa situação, por exemplo, a gente poderia fazer essa escolha que eu falei, ó. Escolher o U como sendo a exponencial e o dv como sendo x dx. Só que olha que ruim que ia ficar, pessoal. Quando eu calculo a derivada desse objeto, aqui é regra da cadeia mesmo, vai ficar esse termo, certo? Quando eu calculo a integral de x, lembra a regrinha da potência, né? Vai ficar x² sobre 2. Agora, ó, vamos usar por partes com essa escolha. Então, ó, a integral de u vezes v menos a integral de v du, né, que é essa expressão aqui, ela vai se tornar isso daqui, ó. Então ficou u vezes v menos a integral de v du. Quer ver? Só dar uma ajeitadinha para vocês observarem, ó. Olha a integral que nós teríamos que calcular agora. Note que ficou uma integral pior, né? Porque aumentou a potência de x. Com essa escolha que nós fizemos aqui no nosso quadrinho, pessoal, nós diminuímos, né? O x sumiu, ele ficou só a integral da exponencial que a gente soube resolver. E aqui não, ó. Aqui ficou uma integral mais feia. Então, como eu comentei com vocês no início do vídeo, o nosso objetivo aqui é recair numa integral mais fácil. Então, se você fez uma escolha ali para o método por partes, né? E você chegou numa integral mais difícil, o que vocês fazem, né? Não é o fim do mundo, pessoal. Esqueçam isso que vocês fizeram, né? Ignorem e voltem, tentem fazer outra escolha. Tá? Porque é assim, pessoal, infelizmente é desse jeito, né? Então vocês façam uma escolha. Ah, chegou numa coisa muito mais complicada, igual nós fazíamos com o limite lá com o L'Hopital, né? Chegamos numa coisa muito mais complicada, ok, vamos retornar e tentar uma alternativa diferente, certo? Tá, mas então eu vou ter que ficar chutando. Ah, vou chutar quem que é o U e vou chutar quem que é o DV? Mais ou menos, tá? Não existem regras, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, infelizmente não tem regras de integração, mas nós temos alguns macetes. E um primeiro que eu explico para vocês é o seguinte, ó. Nós vamos tentar usar a ideia do LIATE, tá? Então, LIATE, L-I-A-T-E. E o que é o LIATE, pessoal? Eles são classes de funções. Então, são essas classes, ó. Função logarítmica, por exemplo, LN. Inversas trigonométricas, né? Que são aquelas arcseno, arctangente, assim por diante. As algébricas, que são potências de x, né? Por exemplo, x ao cubo, x quadrado, x ao cubo mais 1, né? Coisas desse tipo. O T é trigonométrica e o E é exponencial. Tá, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque como eu comentei com vocês anteriormente, pessoal, aqui nós vamos tentar utilizar essa ideia da integração por partes quando houver um produto entre duas funções. Então, quando essas funções se encaixarem nessas classes,
Que veja, é difícil a gente pensar numa função que não se encaixa nessas, né? Mas quando elas se encaixam, pessoal, a escolha vai ser a seguinte, ó. Eu vou chamar de U a primeira que aparece nessa classe de cima para baixo. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando, veja que nós tínhamos uma algébrica, que era o x, concordo? Vezes uma exponencial. Então, olhando para o Liat, quem que aparece primeiro de cima para baixo? Não é a algébrica, o A está antes do E aqui nessa sequência, né? Então, esse cara que aparece primeiro, eu vou chamar de U, que foi o que nós fizemos, nós chamamos o x de U. Certo, e quem que vai ser o dv? O restante, porque a nossa integral tem que ser da forma UdV. Deu para compreender? Então, tentem identificar quais são as funções envolvidas, se elas se encaixam na categoria ali do Liat, né? Duas categorias aí desse conjunto de funções que eu apresentei para vocês, né? E aí a primeira que aparecer a gente chama de U, certo? É uma ajuda, né, pessoal? Como eu disse, não é uma regra, não é sempre que vai funcionar. Às vezes vocês vão tentar usar, vou usar o Liat lá, vai ficar muito bom. Vocês vão se frustrar porque não vai chegar em lugar nenhum, tá? Às vezes era para usar a substituição e não por partes. Mas com certeza é um pontapé inicial que ajuda bastante, tá bom? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui que vocês vão enxergar isso daí, ó. Por exemplo, vamos considerar esse produto, ó. Então é a integral de x vezes ln de x. Então assim, ó, se vocês fossem seguir a ideia ali, vamos pensar, cronológica, bom, não sei se cronológica é uma ideia boa, mas assim, na ordem que é apresentadas as funções, a escolha natural seria a gente chamar o x de u e o ln de x dx de dv, né? Que é o que está aparecendo na ordem aqui. Mas essa não seria uma boa escolha. Quer ver? Ó, vamos copiar a integral, daí a gente já volta ali para o Liat para a gente compreender o porquê que não seria uma boa escolha. Então nós queremos calcular a integral de x que multiplica ln de x dx, certo? Então, usar por partes. Aí veja, ó, a integral está até aqui em cima, a fórmula, né? Ó, u dv, u vezes v menos a integral de v du. Aquele mesmo caminho, né? Escolhe o escolhe o dv e tenta encontrar as demais aí, né? Muito bem, voltemos para o Liat aqui, pessoal. Ó, nós temos o produto de duas funções dessas categorias, não temos? Nós temos uma algébrica, que é o x, né? A potência de x, e nós temos uma logarítmica. Quem que aparece primeiro na ordem aqui, ó? O ln, tá vendo? A logarítmica aparece primeiro. Então é esse cara que nós vamos chamar de u, ok? Então vamos escrever aqui na frente, pessoal. Nossa escolha vai ser essa, ó. O u igual a ln de x. E aí, consequentemente, né, pessoal, o dv tem que ser todo o resto. Então, quem que é todo o resto? X dx, certo? Muito bem. A partir disso, nós conseguimos encontrar quanto que vale o du e quanto que vale o v, ó. Eu já vou fazer meio de cabeça, tá, pessoal? Se vocês quiserem escrever um pouquinho melhor, podem escrever, mas o du, ele é quem? Ele é a derivada do ln. Que nesse caso vou fazer um pouquinho apertadinho para a cabeça só nessa linha, mas é 1 sobre x dx, lembra? Essa é a derivada do ln. E o v, ele vai ser quem, pessoal? Ele vai ser a integral do dv. Quanto que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2, certo? Deixa eu fazer um pouquinho apertadinho também. Então, x ao quadrado sobre 2 aqui. Ótimo, agora nós já temos todos os ingredientes. Vamos aplicar, então, o método da integração por partes, pessoal. Então, isso daqui ela vai ficar igual. Vamos escrever mais uma vez para a gente não se esquecer aqui, né? Que vai ficar u vezes v. Deixa eu pôr o igual aqui, né? Igual a u vezes v menos a integral de v du. Eu até recomendo para vocês, pessoal, que pode parecer uma grande bobeira assim, mas de fato escrevam aqui embaixo, ó, embaixo da integral. Deixa eu até puxar essa setinha um pouquinho para baixo. Mas só para vocês terem certeza que vocês não se esqueceram de nada. Verifiquem que isso aqui de fato é uma integral da forma u. Opa, não é esse que é o u, né? Mas da forma... Eu vou escrever aqui, né? Vocês conseguem depois escrever um pouco melhor. Mas da forma u dv. Tá? Tentem verificar, porque às vezes vai faltar uma potência, às vezes vai faltar alguma coisa. E aí você não pode aplicar a regra da integração por partes, né? A técnica aí, se não tiver na forma u dv. Ok? Muito bem, vamos lá então agora usar os nossos ingredientes, pessoal. Nessa situação, quem que é o u que nós escolhemos? Ele é o ln de x. Quem que é o v? Nós encontramos ali, né? Então vai ficar isso vezes x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que agora é x ao quadrado sobre 2, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Ficou maravilhoso de novo, né, pessoal? Quer ver? Vamos lá, vamos escrever aqui. Eu vou só mudar de lado por questão de organização mesmo, mas é x quadrado vezes ln de x sobre 2, menos... Ó, esse 1 sobre 2 eu vou remover para fora da integral, ok? 1 sobre 2, integral. Agora ficou a integral de x ao quadrado sobre x, concorda? Então, simplifica essas potências que vai ficar simplesmente x dx. Olha aqui, muito bom, né? Resolvendo isso daí, então, x ao quadrado, que multiplica o ln de x, dividido por 2, menos... Bom, a integral de x, conforme nós acabamos de fazer ali, x ao quadrado sobre 2, né? Multiplicando ali, então vai ficar x ao quadrado dividido por 4, mais uma constante c. E aí
acabou, pessoal. Acabou aqui, finalizamos o exercício, né? Só deixando bem claro novamente, aqui nós usamos partes. Integração por partes. Tá vendo? Não é tão difícil, né? E essa ideia do LIAT facilita bastante, porque a gente consegue fazer uma escolha conveniente ali, né? Para resolver o nosso exercício. Como eu disse, não é uma lei, né, pessoal? Mas na falta de algo mais eficiente, né? Algo mais concreto, eu acho que qualquer macete já ajuda, né? E o LIAT é uma ajuda muito grande aí. Então tentem utilizá-los, né? Vocês vão ver que na prática, quando vocês colocarem isso em prática, né, colocarem a mão na massa, vai ficar um pouco mais evidente essa escolha, certo? Beleza? Vamos passar os slides aqui então, ó. Então, como eu disse, né, escolhemos o U e V, chegamos aqui, ó, x² sobre 2, que multiplica ln, menos x² sobre 4, mais uma constante. Não se esqueçam de colocar a constante no final, por gentileza, pessoal. Muito bem, vamos fazer mais um aqui então. E esse caso aqui, ó, nós temos x² vezes seno de x. Vamos para um quadrinho em branco. Então, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, né, pessoal? Vou fazer esse mais um ainda. Eu quero fazer alguns um pouquinho mais elaborados, assim, só para a gente ter bastante exemplo, né? Estamos no final, aí é bom que a gente saiba fazer. Então, vamos escrever aqui, pessoal. Integral de x² seno de x dx. Então, quem que vai ser a nossa escolha, pessoal? Novamente, usar a integração por partes. Nós temos que escolher um u e um dv. Lembrando do LIAT, pessoal. Então, LIAT, logarítmica, inversa, algébrica, trigonométrica, exponencial. Nós temos o que aqui? Nós temos uma algébrica e nós temos uma trigonométrica. Quem que aparece antes? A algébrica. Esse vai ser o nosso u. Então, vamos escolher o u como sendo x². Ok? Muito bem. Já vou escrever direto, né, pessoal? Em vez de você fazer todo para o u, faz o dv para você não se esquecer, né? Mas eu vou escolher o dv como sendo o restante aí, né? Que é o seno de x dx. Certo, pessoal? Deixa eu puxar um pouquinho para o lado, senão não vai caber. Bom, mas a partir disso, quem que vai ser o nosso du e quem que vai ser o nosso v, pessoal? Então, já vamos fazer direto também igual no outro. O du é a derivada, que é bem tranquilo, né? Vai ficar 2 vezes x dx. Enquanto que o v nessa situação vai ficar o quê, pessoal? Quanto que vale a integral de seno, né? Menos cosseno, tudo bem? Não se esqueçam do menos aqui, vou até arrumar ele. Menos cosseno de x, mais uma constante, né? Vamos deixar a constante de fora, tá bom? Lembrem que, pessoal, para vocês verem se vocês acertaram uma integração, né, vocês podem fazer o percurso contrário. Então, derivem menos cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, aí menos com menos dá mais, tá? Só para vocês não errarem, às vezes erra um sinalzinho aqui e acaba carregando e errando a conta, né? Vamos lá, agora já não vou usar direto, já vou usar direto, não vou escrever tudo, pessoal, mas usando integração por partes, veja que de fato temos uma integral da forma u dv, então isso aqui vai ficar igual a u vezes v, ou seja, x² que multiplica menos cosseno de x, certo? Menos a integral de v du. Então, no caso ali vai ficar menos cosseno de x, que multiplica 2x dx, certo? Vamos fazer mais uma passagem aqui, pessoal. Eu vou só dar uma ajeitadinha, então vai ficar menos x², que multiplica cosseno de x, certo? Coloquei o menos para fora, ó. Agora aqui na integral, ó, veja que esse menos e esse 2 são números, eu posso remover para fora, né? Então aqui vai ficar mais 2 vezes a integral, e aí só por efeito de simplificação, não, de nomenclatura, eu vou trocar a ordem, né? Mas x cosseno de x dx. Bom, então o nosso objetivo era transformar uma integral que a gente não sabia a princípio calcular em uma integral mais fácil, né? Ou uma integral preferencialmente tabelada. Não aconteceu nesse caso, né? Não pelo menos que ela seja tabelada. Diferentemente do que foi nos outros exemplos, veja, aqui nós aplicamos, chegamos numa potência de x. Aqui nós aplicamos, chegamos numa exponencial. Agora, nesse caso, pessoal, a gente aplicou e chegou numa integral que, pelo menos a princípio, eu não sei fazer. Então, o que nós fazemos nessa situação? A gente tem que aplicar por partes de novo. Pensem, pessoal, que assim, ó, você transferiu o trabalho de calcular essa primeira integral para calcular essa segunda. Então, o que nós temos que fazer agora? Esqueça tudo que você fez, né? Vamos calcular a integral essa segunda integral. É isso que nós vamos fazer. Se precisar usar algum método, né, seja por parte, seja substituição, use, não tem problema. Você tem que resolver essa integral, tá certo? Eu já vou fazer direto, tá bom, pessoal? Mas se você quiser fazer a parte, chama essa integral, sei lá, de i, por exemplo, resolve ela e depois junta com o resultado, tá? Se você achar que é mais fácil. Inclusive, ó, eu vou usar a mesma nomenclatura, né, u e dv ali. Se você quiser usar outra também para não se confundir, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, então vamos usar aqui na frente, ó, quem que vai ser a escolha para u e quem que vai ser a escolha para dv nessa situação, pessoal. Então até depois a gente pode indicar onde a gente está usando cada uma aí, né? Mas bom, novamente nós temos o quê? Nós temos uma algébrica, né, que é a potência de x, vezes a trigonométrica, que é cosseno. Então eu vou chamar o u de x
E quem que vai ser o du? Cosseno de x dx, beleza? Bom, a partir disso, né, pessoal, vou puxar um pouquinho para cima para caber aqui. Vou fazer para baixo para ficar... Vai ficar um pouquinho apertado, mas acho que não tem problema, né? Bom, a partir disso daqui, pessoal, quanto que vale o du e quanto que vale o v? Então, o du, ele é igual a dx, certo? Que é a derivada de x, enquanto que o v é a integral de cosseno, que vale seno de x. Beleza, pessoal? Depois a gente indica aqui onde que a gente vai utilizar. Mas agora eu vou usar por partes novamente nessa situação aqui, nesse caso, né? Então, vamos lá. Vamos usar por partes mais uma vez. Então, aqui vai ficar igual. Bom, pessoal, se vocês quiserem, né, chamar de outra letra, chamar de ulinha e velinha, para vocês não se confundirem, tá? Mas fica só a critério de vocês, hein? Mas vamos lá. Vai ficar menos x ao quadrado cosseno de x, tá? Esse cara que eu não vou mexer nele, porque não é ele que nós estamos interessados, né? Eu vou usar por partes aqui, ó. Deixa eu só arrumar esse cara. Então, mais 2 vezes. Agora sim, vamos usar por partes. Então, quanto que fica partes nessa integral, pessoal? U vezes v, então x que multiplica seno de x, ok? Menos a integral de v, que é seno de x, du, que é dx. Agora sim, né, pessoal? Agora ficou ótimo, porque agora a gente conseguiu chegar numa integral que ela é mais simples, né? Uma integral que a gente sabe resolver. Mas vamos lá, pessoal, só para eu não ficar com muito peso na consciência, vamos indicar as questões aqui, ó. Essa parte aqui, coloquei uma estrelinha, né? Nós usamos aqui, ó. Então aqui eu estou usando partes, beleza? Mas essa parte dessa estrela. Nesse ponto aqui, pessoal, para resolver essa integral, ó, eu vou usar 2 estrelas, que eu já indico ali, mas novamente é partes, ok? E aí a nossa 2 estrelas é essa escolha aqui, ó. Então acho que vocês conseguem compreender aí, né? Só para deixar claro que eu estou usando por partes 2 vezes, né? Eu estou fazendo meio apertadinho para caber nesse quadrinho, mas qualquer coisa resolvam a parte, chamem de u ali, de i, né? Resolvam essa integral e depois juntem os resultados. Certo, meus queridos, vamos finalizar aqui então, ó. Então isso aqui vai ficar igual a menos x ao quadrado cosseno de x, mais, já vou fazer a distributiva, ó, 2x seno de x, ok? Agora, ó, menos 2 vezes a integral de seno. Quanto que é a integral de seno, pessoal? Nós já até fizemos ali em cima, é menos cosseno. Por isso vai ficar um mais aqui, ok? Porque menos com menos dá mais, cosseno de x. E agora, mais uma constante. Acabou, meus queridos, acabou. Finalizamos aqui. Então, tá vendo? Não é tão difícil, né? Desde que você observe. E é assim como era com o caso de L'Hopital. Lembra que L'Hopital nós tínhamos uma situação como essa? Às vezes a gente aplicava o L'Hopital ali para cair no limite mais fácil, só que esse limite mais fácil, ele demandava às vezes usar L'Hopital mais uma vez. Tá? A questão não é que já tem que sair direto, tem que cair em alguma coisa mais fácil. E veja que aqui de fato ficou porque a potência de x diminuiu, né? O nosso trabalho inicial era um x quadrado e a seguinte já ficou com uma potência 1. Diferentemente do que foi naquele caso que eu comentei com vocês, que a escolha não era boa, né? Que quando a gente fez a troca ficou uma potência maior, tá bom? Então tentem seguir o Liat, e ele geralmente é uma boa ideia, né? E aqui funcionou bem, ok? Mas vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente acertou, né? Passando os slides aqui. Então fizemos a escolha aqui do U, do DV, fizemos as continhas, chegamos aqui, e no final das contas deu igualzinho o nosso aí, né? Menos x quadrado cosseno de x, mais 2x seno de x, mais 2 cosseno, mais uma constante, tá bom? Não esqueçam de fazer a distributiva aqui, né, pessoal? Colocar o parênteses e carregar os sinais, né? Aqui ficou mais porque a integral de seno era menos cosseno. Bom, então qualquer coisa deem um pause se quiserem pensar um pouquinho, né? Lembrando, né, sempre, pessoal, mas estou achando muito difícil. Claro, né, pessoal, eu estou fazendo mais depressa, eu quero passar bastante exemplo com vocês, né? Então, façam com mais calma aí, por favor. Certo? Vamos lá, pessoal, vamos para um último exemplo. Esse exemplo aqui é muito bacana, ele é bem chatinho de fazer, então por isso eu quero fazer com vocês juntos aqui. Então, nós queremos calcular a integral de exponencial de menos 2x cosseno de x dx. Então esse é o nosso objetivo, tá? Novamente vamos usar a integração por partes, certo? Vamos lá então, eu vou colocar aqui u, vamos fazer uma primeira escolha, e nós vamos escolher o dv. Novamente lembrando do Liat, né, pessoal? Não confiem muito na ordem com que ele está escrito, porque aqui nós temos um produto de uma exponencial e de uma trigonométrica, né? Quem que aparece primeiro no Liat? Trigonométrica, certo? É T e E, que são as duas últimas letras. Então a trigonométrica é o cosseno e esse cara é o nosso U. Tá? Se você tentar chamar ao contrário, você provavelmente vai se dar mal. Bem que eu acho que nesse caso especificamente funciona as duas, tá, pessoal? Eu acho que nesse caso funciona as duas. Quem quiser depois tentar fazer, eu acho que dá ok aí. A mesma estratégia que eu vou utilizar aqui. Em todo caso, eu vou seguir essa daqui. Exponencial de menos 2x dx.
Então, joia, vamos usar essa informação, encontrar o du e encontrar o v. Então, u é a derivada, né? Sabemos que a derivada de cosseno é menos seno de x, dx, mais uma constante que nós vamos ignorá-la a princípio. Não, aqui não tem constante, a constante é no v, desculpa. E a integral exponencial de menos 2x, né, pessoal? Lembrem, é a mesma que nós fizemos agora há pouco, né? Que eu deixei até como exercício para vocês, mas eu já vou colocar direto. É a exponencial de menos 2x dividido por menos 2. E aí, mais a constante, agora sim eu vou ignorar ela aqui. Tá? Então, qualquer coisa façam com um pouquinho mais de calma. Mas, novamente, nós temos os ingredientes, né? Nós temos aí quem que é o u, temos quem que é o v, quem que é o du. Então, pela integração por partes, como é que fica essa integral, pessoal? Ela vai ficar igual a u vezes v, então vai ficar igual a cosseno de x, que multiplica aquele termo ali, né? Exponencial de menos 2x dividido por menos 2, menos a integral de v, que é a exponencial de menos 2x sobre menos 2, du, que é menos seno de x. Então, vamos ver se cabe aqui meio apertadinho, pessoal. Acho que não vai caber, eu vou fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Então, isso aqui vai ficar igual, só para juntar as coisas aí, menos exponencial de menos 2x cosseno de x, dividido por 2. Aí, agora aqui, pessoal, esse menos de baixo com esse menos vai virar mais, ok? E esse meio eu vou colocar para fora da integral. Então, ficou menos meio da integral de exponencial de menos 2x, seno de x, dx. Ok, então foi uma situação semelhante à do último exemplo, né? Nós aplicamos a integração por partes, recaímos numa outra integral aí, né? Que aparentemente temos que usar partes de novo, porque não é uma integral tabelada direta. Então vamos usar partes de novo, né? Não tenhamos medo aí, né? Então vamos fazer uma escolha aqui, pessoal. Vou fazer um pouquinho mais para cima para caber. Nós vamos escolher um u e vamos escolher um du. Quem que é o nosso u nesse caso, pessoal? Seguindo a ideia do Liat, o nosso u ele fica igual ao seno de x. Então, seno de x. E o nosso dv, né? Desculpa, o nosso dv não, du. O dv ele vai ficar o restante, exponencial de menos 2x dx. Ótimo, então vamos fazer aqui, pessoal, agora como que nós encontramos os demais, né? Aquele mesmo procedimento de sempre. Quanto que vale o du nesse caso? Basta derivar. Então, a derivada do seno nós sabemos que vale cosseno de x dx, certo? E aí, para encontrar o v, nós temos que integrar esse cara, né? Exponencial de menos 2x. Que nós fizemos ali em cima agora há pouco, né? Por coincidência, é a mesma expressão. Então, isso aqui vai ficar igual a exponencial de menos 2x dividido por menos 2. Beleza, pessoal? Então, nós fizemos aí a mesma ideia. Vamos usar por partes novamente. Depois eu indico aí onde que em cada ponto nós estamos utilizando, né? Mas vamos lá. Isso aqui vai ficar igual. Vamos copiar esse primeiro termo. Então, menos exponencial de menos 2x, que multiplica cosseno de x, dividido por 2. Agora, menos meio. Aí vamos usar partes nessa integral, tá, pessoal? Sem medo aí, vamos em frente aqui. Então vai ficar u vezes v, já vou colocar ali até o menos para fora, né? O menos 2 ali, né? Menos 1 sobre 2. Então exponencial de menos 2x, que multiplica seno de x, certo? Tudo isso aqui dividido por 2. Aí aqui menos a integral de v du, certo, pessoal? Já vou fazer algumas manipulações, no caso jogar o meio para fora, né? O menos meio para fora. Então vai ficar mais 1 sobre 2. Integral de exponencial de menos 2x, cosseno de x, dx. Tá bom, pessoal? O que eu fiz só foi jogar o menos meio para fora. E aí, já conseguiram enxergar o pepino que chegou aqui, que a gente encontrou? Quer ver? Eu vou fazer a distributiva, pessoal. Eu poderia ter feito direto, mas vamos fazer mais uma linha aqui, para vocês visualizarem bem o problema que nós teremos aqui. Não vai ser um problema, né? Mas, enfim, vamos lá. Exponencial de menos 2x, cosseno de x. Isso aqui dividido por 2, aí assim fazendo distributiva, né? Então, menos com menos vai virar mais aqui, tá, pessoal? Mais exponencial de menos x, que multiplica seno de x, dividido por 2 vezes 2, que dá 4 aqui embaixo. Agora, menos com mais vai ficar menos 1/4 da integral de exponencial de menos 2x, cosseno de x dx. Certo, pessoal? E agora, o que a gente faz, né? Você pode olhar para isso daí e falar assim, vou aplicar partes de novo. Né? Aplicar partes de novo, porque não tem problema. De repente, né, lá no L'Hopital a gente fazia isso, aplicava 3, 4 vezes sem problema nenhum. Será que vai adiantar, pessoal? Será que é uma boa estratégia? E não é. Por que não é uma boa estratégia? Note qual que é a integral que nós chegamos aqui. Né? É a mesma integral do começo. Então o que vai acontecer se a gente aplicar de novo partes? A gente vai recair nessa daqui de baixo, na segunda linha. E aí a gente vai ficar aplicando para sempre, né? Aplicando, vai, volta, e aí? Como é que a gente finaliza isso, né? Nunca vai chegar num resultado concreto. A gente nunca vai chegar numa integral que a gente saiba resolver diretamente. Então o que aconteceu, pessoal? Já era? Acabou? A escolha foi péssima?
Será que a gente deveria ter seguido um outro caminho? Não, pessoal. Esse aqui é um caso muito particular, tá, de uma integral que é chamada de cíclica, né, ou tem gente que chama de bumerangue. Porque o que acontece é justamente isso, né, ela tem um ciclo, né, ela vai e volta. Você aplica 2 vezes e vai voltar para a inicial. E como que nós resolvemos nesse caso essa integral, pessoal? Tudo que a gente fez não foi em vão, tá? Mas vamos aqui para um quadrinho branco, só para eu comentar com vocês uma coisa bem bobinha aqui, mas é assim, ó, vamos pensar em matemática básica, né? A tia lá da 4ª série ensinou vocês isso daqui, ó. Como que a gente resolve uma equação desse tipo? X igual a A mais uma constante vezes X. O que nós fazemos nessa situação, pessoal, é o seguinte, a gente passa o CX para o lado esquerdo, estou ensinando uma coisa que não precisa, né? Mas tudo bem. Igual a A. E aí isso daqui vai ficar implicando, né? Vou colocar o x em evidência, então 1 menos c igual a A. E aí eu passo dividindo, né? Então, quanto que vale o x nesse caso? Ele vai ficar igual a A dividido por 1 menos c. Tudo bem, pessoal? Então, matemática básica, bem básica mesmo, né? Bem lá ensino fundamental. Tá, e o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo até o momento, né? Porque, de certa forma, pessoal, nós estamos numa situação exatamente igual a essa. Nós estamos querendo determinar o x, né, que no caso é essa integral que está ali, a integral dos slides, né, e nós chegamos numa situação igual a essa. É uma a mais uma constante vezes x. Quer ver? Olhem aqui para o nosso quadrinho que nós tínhamos. Ó. Essa integral toda aqui, ó, ela está fazendo o papel de quem? Do nosso x, tá? Esse x aqui não é que está errado, tá? Vou até colocar de outra cor para vocês não acharem que eu estou falando que está errado. Mas beleza, então esse cara aqui, ó, toda essa integral, né, está fazendo o papel do nosso x. Aí olha a situação, pessoal. Nós temos aqui, ó, um certo a. Então, todo esse cara aqui, né, até lá no fim, faz o papel do nosso a, concordam? Aqui nós temos uma constante, ó, que seria esse menos 1/4. E aqui nós temos novamente o x. Ó. Então, olha, pessoal, nós temos exatamente a mesma situação. X igual a A mais C vezes X. Olha aqui, ó. X igual a A mais C vezes X. E como que a gente resolve isso, então? A gente isola. Isola o X aí, igual nós fizemos aqui, ó. Vamos fazer isso então, pessoal? Então eu vou pegar esse CX e jogar ele para o lado esquerdo. Já vou fazer direto colocando em evidência, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, se vocês precisarem, escrevam com um pouquinho mais de calma. Mas o que nós temos é o seguinte. Isso aqui vai ficar igual. Então eu vou colocar um colchetes aqui, a gente já preenche esse colchetes, beleza? Aí a integral, que era o nosso x ali, a integral, de exponencial de menos 2x cosseno de x, dx, certo? Que era a nossa incógnita, né? O que nós estamos querendo determinar. Isso aqui ficou igual ao quê, pessoal? Ficou igual a menos exponencial de menos 2x, cosseno de x dividido por 2, mais exponencial de menos 2x, seno de x, dividido por 4. Tudo bem? Entenderam então a ideia, né? Então eu escrevi ali alguma coisa, né? O colchete que eu já vou preencher, vezes a nossa constância variável, x, que é o que nós queremos determinar, né? Nossa incógnita, igual ao a. Agora, quem que vai aparecer aqui, pessoal? Olha lá para o quadrinho. Ó. Seria 1 menos a constante que estava multiplicando do outro lado, né? Então, nessa situação, aqui vai ficar 1 menos 1/4, né? Então, 1 mais 1/4. Concordam? Beleza, pessoal. Agora ficou muito de boa, né? Porque como é que a gente finaliza isso daqui? A gente pega esse 1 mais 1/4, né? Que é 5, são 5/4, e a gente passa ele dividindo, ou passa multiplicando invertido. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui, pessoal. Isso aqui vai ficar igual... Na verdade, aqui não é um igual, né, pessoal? Desculpa, eu vou colocar uma implicação, né? Porque não é uma igualdade. Agora sim. Vamos até escrever uma frasezinha aqui, né? Então, portanto, o que nós temos é o seguinte, pessoal. Nós temos que a integral de exponencial de menos 2x cosseno de x dx, que é o que nós queríamos encontrar aí, né? Então, isso daqui vai ficar igual. Agora, eu vou passar multiplicando. Como eu disse, isso aí fica 5/4. Quando você passa ele ao contrário, ele fica 4/5. Que multiplica aquele lado ali, né? Vamos colocar um colchete grande, vai ficar menos exponencial de menos 2x cosseno de x. Isso aqui dividido por 2, mais exponencial de menos 2x seno de x. Agora aqui dividido por 4. Isso aqui agora, como nós já estamos finalizando, isso aqui é o final do exercício, pessoal. Mais uma constante. E aí acabou, pessoal. Então vamos finalizar aqui, né? Esse é o resultado final. Beleza? É nada fácil, né? Nada fácil, um caso bem particular, mas é bom que vocês já vejam um exemplo, né? Até por isso que eu fiz questão de fazer esse caso aqui hoje, porque realmente é uma situação bem única, né? Talvez de primeira vista vocês não imaginassem que teria que fazer essa estratégia. Mas agora vocês já têm isso em mente, pessoal. Se por acaso vocês caírem numa integral que é cíclica nesse sentido, né? De você aplicou uma vez, a hora que você aplica novamente, volta para a inicial, tentem fazer essa estratégia de usar essa questão de x igual a mais cx, isole o x aí, tá bom? Muito bem, pessoal, só indicar aqui, ó, daí a gente já
converse mais um pouquinho, mas aqui nós usamos partes uma vez, né? Então aqui foi onde a gente usou estrelinha, tá? Não vou escrever que é partes, acho que vocês já estão cansados aí de saber, né? Mas aqui nós temos 2 estrelinhas e nesse ponto aqui nós usamos de novo, tá bom? E aqui finalizamos. Então essa foi a estratégia, isolar aí e chegamos no resultado final, né? Essa é a nossa integral, ok? Vamos passar os slides, ver se a gente não errou nada aqui, né? Porque a chance é relativamente grande. Então, vamos seguindo, né? Fizemos uma escolha, chegamos aqui, usando, né, novamente, pessoal, para encontrar o V, tem que fazer uma pequena substituição. Aqui, por coincidência, era a mesma da outra vez, né? Então, passamos direto aí. Mas, bom, aplicando, chegamos nisso, ó. Não fiz nem a simplificação aqui nos slides, né, pessoal? Mas é aquela mesma integral que nós chegamos aqui dentro dos parênteses, né? E aí, aqui em cima, aliás, e aí a gente aplica partes novamente. Veja que chegamos nisso aqui, ó. A mesma coisinha que nós tínhamos, chego aqui, tá vendo, ó? Exponencial de menos 2x cosseno sobre menos 2, esse pedaço, o 1/4 aqui e o menos 1/4. E aí usa aquela estratégia que eu comentei com vocês, pessoal. É o mesmo carinha aqui dentro do retângulo, joga ele para o outro lado, ó, então fica 1 mais 1/4, igual estava no nosso caso aqui. E aí você consegue concluir, né? 5/4, passa ele multiplicando invertido, né? É que tá vendo que eu já simplifiquei, né? Os 4 aqui, ó, esse 4 daria para simplificar com esse 2 e com esse 4, né? Mas aí você conclui o exercício, tá bom? Então, novamente, chamando a atenção, não é um exercício fácil, longe disso, né? Mas é bom a gente ter esse como exemplo. Então, acho que nós fizemos vários exemplos hoje, né, pessoal? Alguns exemplos até demorados, aí, esse aqui, por exemplo, e bem complicados. E agora cabe a vocês aplicar. Então, o método da integração por partes, essa é a ideia. Escolhe um U, escolhe um dv, usa a formulinha. Para escolher o U e o dv, tentem usar a ideia do Liat. Eu acho que é um bom começo, né? Um bom segmento inicial ali para vocês partirem, para vocês fazerem uma escolha. Às vezes não funciona, né? Pode ser que vocês cheguem a um caso que vai dar errado. Mas eu acho que de pontapé inicial serve bem. Então é isso, pessoal. O que eu queria comentar com vocês era isso. Então nós temos agora os 2 métodos de integração que nós aprendemos em cálculo 1, nós já temos em mãos, que é o método da substituição e o método da integração por partes. Mais do que nunca, pessoal, vocês só vão aprender a aplicar esse método com bastante firmeza, ali, com bastante competência, se vocês colocarem a mão na massa, se vocês fizerem os exercícios. Então, por favor, façam exercícios. Tá? Qualquer dúvida nós podemos ir conversando aí e tirando dúvidas, certo? Então, finalizamos essa parte, pessoal. No próximo vídeo, que daí já é a etapa final, né, que talvez eu vou dividir em 2 ali, nós vamos falar da integral definida, que até o momento nós temos essa indefinida, e nós vamos associar ali a área sobre curvas. Isso fica para uma próxima conversa. Então, valeu, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, se cuidem, abraço.